Ontem nós fizemos um apanhado da necessidade de chegarmos ao cansaço, à exaustão e à opressão para podermos vir a Cristo. Porque o convite dele é para cansados e oprimidos. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Para que eu vá a ele, ele vai criar algumas circunstâncias que me levem ao sofrimento, ao peso. Porque só os cansados e oprimidos atendem o convite de Jesus. Vem a mim. Muitas vezes na história da vida da gente, nós estamos passando por problemas que são graças divinas para que nós cheguemos ao fim de nós mesmos. Porque é só nesta hora que nós vamos atender ao convite do Senhor Jesus. Algumas pessoas ficam: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu só posso admitir que dentro da soberania e misericórdia do Senhor, Ele está providenciando para você uma crise para que você se desestime. Porque enquanto eu estiver me estimando e tendo uma ideia de superioridade, de autonomia, eu não vou atender esse convite. O convite de Jesus é para aqueles que estão exauridos, estão cansados, estão oprimidos. Aí, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a gente vai. Eu disse que um irmão me edificou muito, dizendo que os sofrimentos que chegam às nossas vidas, muitas vezes Deus está dizendo assim: meu filho, eu tô com saudade de você. Porque é só aí que eu vou dizer: Senhor, eu quero estar na tua presença, eu busco. É na hora do conflito, é na hora do aperto, é na hora do sofrimento. É nessa hora que nós o buscamos, que nós queremos estar na comunhão com Ele. Hoje nós vamos tratar um pouco mais de alguns aspectos práticos da cura da nossa alma. Mas ainda vamos dar uma olhadinha ali no texto, Tiago, de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos começar com o verso 18. A carta de Pedro, ele vai dando muitas informações e muitos conselhos sobre os deveres. E no meio destas afirmações, ele vai colocando algumas coisas que são muito peculiares para a nossa cura da alma. O nosso texto básico é esse aqui, que nós vamos dar uma passadinha rápida. Servos, ele está falando para as pessoas que servem a outras pessoas numa cultura de escravagismo. Havia escravos, haviam servos. Ele está falando assim: servos, você que é crente em Cristo Jesus, você é escravo de uma família rica ou de alguma situação, servos,
ele diz: sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também se ele for perverso. Ele está mostrando que tanto o patrão bom como o patrão ruim, o filho de Deus, o servo do Senhor, porque antes de ser servo daquela família ou daquele país, eu sou servo de Jesus Cristo. Você, se ele for bom, você vai servi-lo com todo temor, e também se ele for perverso. Por quê? O verso 19 diz: porque isto é grato, é agradável, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Se nós estivermos sofrendo injustiça, mas estamos bem conectados com Deus, é para nós ficarmos alegres, é para fazer festa, é para celebrar. Isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustiça por motivo de sua consciência para com Deus. E ele vai apertar um pouquinho mais, ele dizendo no verso 20, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência. Se você está sendo vilipendiado, se você está sendo xingado, se você está sendo maltratado porque você errou, não tem vantagem nenhuma. Não tem virtude nenhuma. Mas, se entretanto, quando você pratica o que é bem, o que é bom, você igualmente é afligido e suporta com paciência, isto é agradável a Deus. Olha que coisa absurda, é contrassensual, é contracultural. Porque para nós, quem recebe a medalha é aquele que fez a coisa bem feita. Aplaudido é aquele que fez tudo certo para o mundo. Ele está dizendo o contrário, pois que glória há se pecando, se errando, se falhando, você é esbofeteado, por isso você suporta com paciência, você errou, fez, apanhou, ficou quietinho, isso, não, bonito mesmo é quando você pratica tudo certinho e você é afligido. E você suporta isso com paciência. Sabe quem está na plateia ali aplaudindo? O Senhor. Muito bem, filho, bom e fiel. Você está indo bem, está se saindo bem, porque você está dependendo de mim. Você não está dependendo de você. Você não está dependendo da sua moralidade, você está dependendo de mim. Aí, vamos para cima, porque é aqui porque a gente... Portanto, para isso mesmo fosse chamado. Quer dizer que eu fui chamado, foi para isso? A Bíblia está dizendo que foi. Para ser injustiçado, para isso foi chamado. Pois que também Cristo, agora ele pega o modelo. Cristo sofreu no seu lugar, em vosso lugar, deixando-vos o modelo, o exemplo, para seguirdes os seus passos. O meu modelo de vida não é Adão. O meu modelo de vida não é Sócrates. O meu modelo de vida não são as pessoas melhores desse mundo. O meu modelo de vida é Cristo. É Cristo. Ele deixou o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não havia pecado e não havia erro. Nada. Puro, santo, perfeito. Aí ele vai dizer assim, que é o nosso texto. Ah, não, ainda. Pois ele, quando ultrajado,
ultrajado, é xingado, maltratado, não revidava com ultraje. Não era me bate de um lado que eu bato de novo em você. Não é troca. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ao invés dele reagir, ele se punha na mão do Pai. Porque a vida cristã é comunhão com o Pai. E agora ele vai dar o conceito do Evangelho, carregando ele mesmo. Isso é demais. Carregando ele mesmo. Ele não mandou Miguel, nem Gabriel, nem qualquer anjo para fazer essa obra. Ele mesmo. O próprio Deus. O Filho de Deus. O Todo-Poderoso. Carregando ele mesmo em seu corpo. Aqui nós temos uma das coisas lindas, que é a encarnação do Verbo. O Deus que se faz carne, que faz homem, se torna um ser humano para salvar seres humanos que vivem vidas totalmente equivocadas. Vivem vidas centradas no seu umbigo, vidas egoístas, possessivas, e vidas de briga, de luta, e ele carregando ele mesmo. Miguel, vai fazer essa obra, não. Gabriel, vai fazer essa obra. Ou qualquer serafim, ou arcanjo, nada disso. Quem vai sou eu. Eu mesmo. Carregando ele mesmo. Aonde? Em seu corpo. A coisa mais difícil para mim é compreender que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, absoluto, infinito, fica dentro de um gameta, fica dentro de um óvulo, no ventre de uma mulher, numa célula invisível. Ali, naquele momento da gravidez, estava Deus e o homem juntos, uma forma tão minúscula, tão insignificante, mas ele entrou e passou pelo processo de fecundação e cresceu no ventre da mulher. E quando os anjos vieram dizer que o Salvador nasceu, ele estava, o Deus Todo-Poderoso, envolto em panos, em cueiros, de fralda. Um Deus de fraldas. É humilhante. Mas era esse o caminho para libertar os arrogantes como eu, da minha maneira de querer ser importante, de querer ser melhor do que o outro, carregando ele mesmo sobre o madeiro, no seu corpo. No seu corpo. O Deus encarnado não passa na mente do filósofo grego, não passa na mente do religioso judeu. Ele só vai ser compreendido por revelação do Espírito Santo aos mais insignificantes seres humanos da terra. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, o quê? Os nossos pecados. O que havia de mais sórdido, de mais sujo, de mais podre em mim. Que a única coisa que eu entro na salvação são os meus pecados. Eu não posso oferecer nada mais para ser salvo, senão os meus pecados. E ele carregou os meus pecados sobre o madeiro. Para quê? Aqui uma preposição de finalidade. Para quê? Para quê? Para que nós, mortos para os pecados. Ele não só morreu por nós, que é a parte substitutiva da morte de Cristo. Ele morre por nós, mas ele nos inclui para que nós, mortos aos pecados. Aquela morte, ela é dupla. Ela é substitutiva porque ele morre por nós. E ela é inclusiva porque nós morremos com ele. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Que justiça? A dele, não a nossa. A minha é trapo de imundícia, como nós vimos ontem. É pano podre de menstruação.
É algo que não tem sentido. Mas agora, a justiça dele. E aí ele vai dizer, por suas chagas fostes sarados. Aqui está a terapia. É através das feridas de Jesus que nós somos sarados. Esse pano de fundo, gastei 15 minutos só para isso. Esse pano de fundo é que é muito importante. Vamos trabalhar um pouquinho a cruz como terapia. O tempo que eu tenho, eu posso dividir no meio? Eu posso parar um pouquinho e entrar no... Porque nós precisamos ser curados. Tem muita gente que nasceu de novo, mas continua doente. É uma linguagem de reclamação, é uma murmuração, é um peso danado. E danado vem do dano. E o dano vem do diabo. E o negócio é terrível. Então, eu queria primeiro tratar dessa terapia de Deus para o homem integral. O homem integral, ele é corpo. Vamos pegar Gênesis capítulo 2, verso 7. Esse é a primeira estrutura bíblica para o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, a primeira camada da cebola aqui, cebola é formada de camadas, né? Então, a primeira camada que é o pó da terra, é o corpo, é a bios, é a vida bios. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Depois lhe soprou nas narinas o ruá, o fôlego, o espírito da vida. Aqui está no singular, mas no hebraico, shawi é plural. O fôlego das vidas, o espírito das vidas. E o homem passou a ser alma vivente. Então aqui eu tenho o corpo do pó, o espírito do fôlego divino e a alma vivente. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele continuou com o corpo, ele continuou, o seu espírito foi desconectado de Deus, daí morte espiritual, porque a morte é a desconexão de Deus, separação. O espírito foi separado de Deus, já não tem mais a mesma fonte. E a alma se potencializou. A alma se tornou muito grande, muito forte. E o homem ficou com uma tricotomia, corpo, espírito e alma, só que o espírito desconectado de Deus. O espírito está morto em delitos e pecados. Ele não pode se conectar com Deus. E este homem desconectado de Deus, ele se diviniza. Porque o veneno da serpente foi o veneno, como Deus vocês vão ser. E nós começamos a buscar a onipotência. Alguns teólogos chamam isso de teomania. Teos é Deus, mania de querer ser Deus. E isso funciona tanto no lar, quando pai, mãe
em vez de serem pais e mães, se tornam déspotas, poderosos, para usar a expressão da ministra, pequenos tiranos, querendo governar tudo na base da força e não na base do modelo, e não na base da educação de Deus. Aí isso gera um conflito, estes homens onipotentes. É a alma querendo governar todas as coisas. Quando nós somos regenerados em Cristo Jesus, o corpo continua corpo, ele é um corpo caído, é uma natureza caída, cheia de desordens hoje globais, até mesmo porque a Terra sofre com isso. Hoje, a lei da entropia, que é uma lei que mostra que tudo está envelhecendo, a Terra está perdendo energia, as coisas não são mais como eram no Jardim do Éden, e o corpo sofre as consequências, a quantidade de vírus e de problemas que a humanidade acabou produzindo. Esse corpo é um corpo que envelhece com mais rapidez. Depois do dilúvio, nós passamos a uma curva decrescente. Os homens que viviam 900 anos vão caindo. O outro, depois do dilúvio, que viveu mais, viveu 600, e depois 200, e depois 120, à medida que foi dada, e aí 80. Eu já estou no fim da picada, completei esse ano 80, estou no fim. Vamos ver se ainda dá um tempo mais para chegar mais para frente. Mas o homem, o corpo está aí. É um corpo cheio de coisas, né? Para poder viver tem que tomar hoje suplementos, mais uma outra coisa, para poder aguentar um pouquinho o tranco e o barranco. A alma, esta alma. Estou regenerado, sou uma nova criatura. Eu morri, o meu velho homem morreu com Cristo, mas eu tenho uma alma complicadésima. E eu preciso do levar o morrer de Jesus diariamente para que essa natureza terrena, que é a ligação da alma com o corpo, ela seja desconstruída e seja curada. Porque pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. E isso tem que ser aplicado de modo que eu me torne uma nova criação. Vamos dar uma olhada em Salmo 51, verso 10 a 12. Nós estamos aqui num quadro muito triste. O rei Davi, ele é preso pela beleza de Berseba, a mulher de Urias. Estava tomando banho no alpendre da sua casa numa tarde. O rei Davi, que deveria estar na guerra com o seu povo, ele ficou lá, que é uma das coisas terríveis quando nós preferimos fugir da nossa tarefa, da nossa missão, em busca de um lazer. Ele colocou o seu exército no front e foi relaxar. E naquela hora ele deu uma olhadinha na Berseba, que com certeza era uma mulher muito atraente, e desejou-a, e cobiçando-a, possuiu. E quando ela disse que estava grávida dele, ele se assusta e manda que o seu general-chefe, Joabe, colocasse Urias no front para morrer. Você sabe mais a história, não vamos... E ele comete o pecado de adultério, o pecado de assassinato
e estava vivendo ocultamente sem que ninguém percebesse. Mas tudo o que acontece na nossa vida está registrado diante do Senhor. E o Senhor pegou o profeta Natan e disse: vai lá conversar com Davi. Eu preciso tratar desse moço. Ele é meu. Eu o escolhi na eternidade. E ele cometeu um deslize aqui que é muito sério. E eu não compatibilizo com isso. Vai lá trabalhar com ele. E o profeta Natan chega na presença de Davi e faz uma encenação e diz que um homem rico, que possuía muitas ovelhas e gado, recebeu na sua casa um visitante, e esse visitante, ele queria dar um banquete para ele, e foi no vizinho que tinha só uma ovelhinha, e ele pegou a ovelhinha que era criada como um pet, um animalzinho de estimação, dormia no regaço da casa, comia do pão que o cara dava para ele, e ele matou a ovelha e fez o guisado e fez lá a comida gostosa. Quando ele conta isso, Davi se irrita, rasga a sua roupa e diz: digno de morte seja tal homem. Aí, o profeta diz: o homem é você. Eu lhe dei as mulheres que queria, você tinha todas as coisas, e é o que você fez. Por causa disto, Davi escreveu 7 salmos. São chamados salmos penitenciais. Salmos de rasgar o coração. Salmos não rasgar a roupa, é rasgar-se a si mesmo. É trazer luz para a fealdade, para a feiura da nossa alma. Ele escreveu o Salmo 6, o 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Esses salmos são salmos de iluminação da alma, de você sair da toca, de você sair da falsificação comportamental, de você sair daquela estrutura de aparência. E aqui ele grita: cria em mim, cria em mim. Interessante é que esse verbo criar aqui só pode ser usado para Deus. É o verbo bará. Existem outros verbos na língua hebraica que você pode usar para o homem. Mas o verbo bará, criar, é só Deus que pode criar. Porque ele cria do nada. E ele está dizendo: cria em mim, ó Elohim, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me repulses, não me afastes da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. E aí ele usa outra expressão: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito que te queira, um espírito que te busque, que a minha vontade seja movida para ti, que eu possa te querer. Se você pegar uma semente e plantar a semente, da semente sairão 2 partes. Uma parte que vai para cima e outra parte que vai para baixo. É a raiz. Se você pegar, ele começou a nascer, e você pegar essa semente e virar ela, botar a parte para cima, para baixo e a parte para baixo, para cima, ela vai fazer assim. Ela vai torcer e vai para cima aquilo que é o caule e vai para baixo aquilo que é a raiz. Porque isso está estruturado
dentro da própria semente. Ela não vai se enganar. A planta cresce para a luz e a raiz cresce para a terra. Nós temos agora um coração que se inclina para Deus. Ele foi feito para buscar a luz divina. E aí ele vai dizer, olha, não vires a mim de cabeça para baixo, que eu não posso sair da tua presença. Porque a tua presença é um lugar de alegria abundante. Eu quero essa presença. Então, este quadro aqui é o quadro da cura da alma. A libertação da nossa história. O ser humano, ele não carrega apenas a culpa espiritual do pecado, mas também os efeitos emocionais e psíquicos da queda. Medo, culpa, traumas, inseguranças, ansiedade, vergonha. E aí o negócio é grande. Ele não traz só a culpa espiritual do pecado, mas ele também traz toda esta gama de coisas. Muita coisa que nós adquirimos da nossa genética. Eu visitarei o quê? A maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem. Eu tenho no meu passado aqui, eu tenho memória celular de antepassados. Coisas que nem eu sei. Um pai que vai ao prostíbulo e lá ele adquire sífilis, ele transmite esse sífilis para o filho, que transmite depois para o neto, que transmite depois para o bisneto, as consequências biológicas daquela relação lá do meu trisavô. Lá no século XIX, um francês chamado Charcot, um médico, ele começou a estudar o comportamento de certas pessoas, certos desordens mentais, e ele descobriu que essas pessoas foram geradas no período da embriaguez dos seus pais. Os pais estavam embriagados e tiveram relações sexuais, e as crianças nasceram com certa síndrome, que ele chamou de Le Fils du Dimanche, os filhos do domingo. O que eram os filhos do domingo? Filhos de pais embriagados, que trouxeram consequências na célula das crianças, porque os nossos atos não são só nossos, eles têm implicações sociais. Eles vão passar para outros. Então, isso é uma realidade. Outra coisa, o período da gestação. Muitas crianças tiveram problemas de deformações em consequência da talidomida, aquela medicação que mães tomaram e as crianças nasceram aleijadas, com deformações. A ciência não sabia que aquele produto químico poderia fazer isso. Hoje está proibido. Mas tem mais do que isso. A gravidez de uma mulher, no período da gravidez, a vivência dos problemas que ela passa,
vão passar via cordão umbilical para a criança que está lá embaixo. Se ela está num período de guerra, num lugar que é guerra, ela vai viver aquela adrenalina da guerra o tempo todo e a criança vai sofrer as consequências daquilo. Se ela está num período, se ela está morando num lugar tranquilo, sem problema, a criança também vai experimentar isso. Tudo que a criança vivencia, a mãe vivencia, a criança vivencia. Dr. Simmons, que é um psiquiatra americano, ele conta a história de uma moça que casou-se e foi para a lua de mel. E lá na lua de mel ela tem um sonho horroroso, um pesadelo. Ela é atacada por um gato de olhos verdes, um gato cinza. Ela descreve todo esse gato que atacou no seu pescoço e mordeu, e alguém chegou no rabo do gato e bateu com o gato com toda a força na parede, e a cabeça do gato esbugalhou e os olhos do gato saíram, e ela acorda gritando. E o marido de lua de mel é o marido, aquele marido fresquinho, é um marido bom, atencioso. O que foi, meu bem? O que aconteceu? Aí ela disse, olha, meu pescoço está todo arranhado, está sangrando. Ela disse, não, você não teve, não tem, não, está tudo... Não, está doendo meu pescoço. Aí ele foi lá no banheiro, pegou um espelho, chegou, mostrou para ela, não tem nada arranhado, olha aqui. E no outro dia ela ligou da cidade onde ela estava para a mãe e contou essa história. A mãe disse, mas esse gato existe. Eu estava grávida de 6 meses de você quando esse gato me atacou. Ele me unhou e seu tio pegou ele no rabo e bateu. Quer dizer que a criança viu tudo? Viu. Por quê? Porque aquilo que o meu cérebro, o cérebro da mãe constatou, ela passou pelo processo bioquímico para a criança. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei da genética, falei da congênese, agora também o ambiental. A criança, existem 3 escolas no campo da psicologia que diz quando fecha a personalidade. Alguns acham que até os 3 anos. Aos 3 anos, aquelas emoções vão fechar. A criança dali para frente só vai ter conhecimento. Outros acham que até os 7 anos. E há um outro grupo que acredita que até os 12 anos. Eu tenho a preferência de achar que até os 12 anos seja o período de fechar a personalidade da criança. Aquilo que ela vivencia, as mentiras da casa, a cultura da cidade, os problemas que ela vai vivenciar ali, vão impregnar-se nessa pessoa. E quando chega, fechou a personalidade, fechou aquele ponto, daí para frente, nós temos só conhecimentos, vão aumentando, mas ali está, a personalidade está formada. Só que ela tem uma genética complicada. Ela tem uma congênese de um ambiente. Aquela moça que eu fiz o casamento dela, o pai dela era um bêbado que espancava. E no dia do casamento ela entra numa crise na hora da cerimônia, lembrando daquele pai déspota, daquele pai bêbado que chegava na casa de madrugada e quebrando tudo. E ela pensando, eu vou entrar numa coisa dessa. E aí tivemos que levar depois para uma cultura de desconstrução, por meio da obra da cruz. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Tem remédio, tem cura.
O evangelho é evangelho de cura. Não é evangelho só de salvação da culpa do pecado, mas é evangelho das consequências de outros lados que vieram da nossa vida. Então, o que a gente precisa entender isto, não é? O Dr. Larry Crabb, esse homem foi muito importante na minha vida de estudo nesse campo. Ele diz: a cruz não cura apenas a culpa objetiva do pecado, mas também a angústia subjetiva da alma. Nós vamos utilizar muita coisa do Dr. Larry Crabb. Ele foi um grande estudioso, ele era teólogo, era psicólogo e um grande comunicador. Eu tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente aqui no Brasil. E ele procura trazer à luz os efeitos permanentes da cruz para a cura de nossa alma. Eu vou dar uma... Eu acho que seria... Caminho mais um pouquinho e dou uma parada. A alma em aflição, feridas emocionais do pecado. A alma em aflição. Eu fui regenerado. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu creio que Cristo morreu. E quando ele morreu, ele me atraiu a ele. Ali na cruz, ele crucificou o meu velho homem. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Amém. Ok. Mas como é que está a sua alma? A minha está em processo de salvação. Está em processo de cura. Está em processo de libertação. A culpa profunda, ela já foi tratada. Vamos dar uma olhada no Salmo 38, versículo 4. Este é um salmo penitencial de Davi também. O Salmo 38 é onde também ele rasga o coração. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Ele está falando aqui desse problema da alma, a cabeça, a mente, pois já se elevam acima da minha mente as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Ontem nós falamos, Jesus disse, o meu fardo é leve. E aqui ele está falando de fardos pesados, que muitas vezes eles se manifestam em sonhos. Pastor, eu sonho sempre, aí conta aquele sonho que é um sonho recorrente, repetitivo. E às vezes aquele sonho ele traz uma mensagem de um trauma, de uma situação de abandono, de uma situação de desconforto. E eu preciso colocar holofote nesse local. E não existe holofote melhor do que o Espírito Santo, para trazer luz e a gente poder tratar isso com a verdade, não escamoteando, não escondendo, não tentando burlar. A coisa mais difícil é você tratar isso, porque muitas vezes a pessoa chega com uma narrativa de aceitação. E a narrativa de aceitação ela é bonitinha, jeitosa.
ela é, assim, eu vou contar essa história. É uma moça, a senhora hoje, rica. Ela tinha se tratado com vários terapeutas de nome em várias cidades do Brasil, porque ela tinha anorexia e bulimia. Ela estava um palito. Magrinha. Tudo que comia, vomitava. Aí tinha que comer para vomitar demais. E realimentar a sua culpa e a sua vergonha. E ela apareceu lá para conversar comigo. Eu não sou nada, não tenho conhecimentos tão profundos. Eu sou um psicólogo meia-boca. Mas eu sou um cristão que crê no Evangelho. Eu não tenho competências. Eu sou raso em termos de psicologia. Mas eu quero nadar no mar da graça de Deus. E ali tem solução. E ela começou a falar, e eu tentando tocá-la, mas a moça era blindada. Eu ouvi no meu interior, fale do seu abuso. E eu pensei, mas o que tem o meu abuso com essa moça? E tentando conversar outras coisas para saber, para pesar o sofrimento dela. E, de novo, fale do seu abuso sexual. Eu tornei contornar o assunto ali pela terceira vez. Fale do seu abuso. E aí eu fiz como Samuel. Depois de 3 vezes eu vou atender. E aí eu falei do meu abuso. Contei para ela que eu, com 7 anos, eu fui abusado sexualmente. E eu passei a viver uma mentira, uma irrealidade, a esconder. Meus pais nunca souberam. E coisas... Não tinha luz, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha culpa. E eu fui falando, quando eu terminei mais ou menos, ela juntou as 2 pernas em cima da poltrona, fez uma figura fetal e começou a gritar. Eu corri para a porta, porque uma moça, uma senhora, dentro de um gabinete pastoral, gritando daquele jeito, era uma coisa horrorosa. O que o pastor está fazendo com ela ali? Corri, abri a porta, chamei a secretária e disse, vem cá, querida. E ela, o que é isso, pastor? Eu digo, é uma catarse. Catarse, ela vem da palavra cátaros, que é jogar o impuro para fora, se tentar purificar, tirar o catarro que está lá dentro. E ela começou a gritar e chorar, e gritava, e gritava. E foram uns 40 minutos naquela crise catártica. Quando ela começou a fazer... Eu disse, Lucimar, pode sair. E eu ouvi 8 abusos dentro de uma casa. Do avô, do pai, do tio, do irmão, naquela vida. 8. Quando ela terminou de soltar tudo, eu levantei minhas mãos e disse, bendito sejas o Senhor que me fez passar por isto, que me fez ser abusado, para que pelo meu abuso eu pudesse ter misericórdia de alguém que é abusado também.
Porque a minha Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola, para que nós possamos consolar aqueles que são também abusados e sofrem em consequência disso. Hoje, quando eu vejo aquela moça, aquela senhora saudável, curada, eu olho para a cruz do meu Senhor Jesus Cristo e vejo o remédio para a angústia existencial do ser humano. Eu tenho um evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não é apenas de fazer trabalho de pedreiro de meia colher. Faz um negócio assim mal feito, uma parede meia mal feita. Não, é aquele que faz com perfeição, que põe as coisas no lugar, que você olha assim, não tem um defeito. Eu construí uma casa que tem 9 centímetros de tortura, porque na hora de fazer o gabarito, o chefe de obras me errou 9 centímetros e ficou para sempre minha casa torta. E agora nós já precisamos gabaritar as coisas direito, porque nós temos um Deus que acerta o que está errado e muda o nosso histórico. Eu não tenho que viver com esse histórico falido e errado.